hoje vamos falar aí sobre uma pessoa que tem causado muitas polêmicas na internet. Boa noite, né, galera? Através de uma divulgação aí de fotos ou através dos seus vídeos pouco polêmicos, não é? 1, 2, 3. Que tem feito aí uma explanação aí desse lado obscuro, desse lado negro da força do bodybuilder, que é o uso de hormônios e esteroides em dosagens para atletas e de formas que muitas vezes surpreendem as pessoas que veem. Thiago Selle, que aparentemente parece ser um cara muito gente fina, muito bacana. Esse é o feedback que nós estamos tendo dele através de terceiras pessoas. As pessoas conversam com ele, chamam ele para eventos e ele vai de bom grado. Então vamos comentar um pouco aí se o Thiago Selle é um mito ou se ele é um boçal. Bom, eu acho que ele é um cara que ele sofre de uma doença chamada extrema sinceridade. Eu acho que eu também sou meio contaminado por este vírus, né? Ah, é mesmo? É gente que é honesto, que gosta de falar a verdade, viver a verdade, muitas vezes sofre nesse mundo de hipocrisia e mentiras. E eu acredito que o Thiago estava sofrendo com esse mundo de hipocrisias e mentiras e resolveu abrir o jogo, falar um pouco mais, até para aliviar a carga que ele estava sentindo aí de ficar com toda essa informação trancafiada dentro de si. Só que esses níveis de sinceridade, muitas vezes eles podem ser perigosos. Mas eu respeito muito as pessoas que têm esse tipo de coragem de se expor ao extremo. O Thiago acabou se expondo a um extremo perigoso, porque ele lida com esporte onde existem muitas máscaras, as pessoas se escondem muito atrás de falsas verdades, às vezes por contratos de empresas, às vezes pela própria pressão social, às vezes pela própria hipocrisia dentro do esporte, assim como a IFBB parece que puniu o Thiago Selle pelas atitudes dele, né? É uma tremenda de uma hipocrisia, né? Sabendo que todos os atletas utilizam esteroides anabolizantes e punir só um atleta. Só que eu acho engraçado que o pessoal acha que é politicamente incorreto falar sobre esteroides anabolizantes ou abrir sobre as dosagens ou os vários tipos de outras drogas que são utilizadas no bodybuilder. A sociedade é muito maluca, por exemplo. Ao meu ver, existe um esporte que é muito famoso, que rende milhões, e que se a gente for analisar de uma maneira nua e crua, dois seres humanos entram num ringue para ganhar, entre aspas, um do outro através de agressões físicas, muitas vezes tão severas que podem levar o oponente até a quase morte. E o pessoal aceita muito bem que o sujeito entre lá, arrebente o outro na porrada e ganhe dinheiro, seja feliz e tudo mais. Agora eu não entendo por que não aceitem que a pessoa usa hormônios no seu corpo para transformar o corpo, tá? E achar que isso é uma coisa ruim, é uma coisa errada. Então não me admira que uma sociedade que é capaz desses extremos julgue muitas vezes um cara como o Thiago Selle como um boçal, como um idiota, como alguém que está estragando a vida de outras pessoas que vão ver, teoricamente, e vão querer repetir aquilo, né? Essas pessoas, elas vão existir e vão continuar existindo. São pessoas que têm pouco intelecto, que não sabem fazer escolhas por si só e muitas vezes quando fazem ainda querem botar a culpa em terceiros, né? Porque eu hormonizei, parei de hormonizar na verdade há 1 ano e meio mais ou menos, mas quando eu hormonizei a primeira vez foi uma escolha minha. Eu não olhei nenhum cara na internet e falei assim, eu vou repetir, vou fazer isso porque aquele cara está fazendo. Só que existe o lado do comércio, o lado da venda, o lado financeiro, o lado de ganhar dinheiro, né? Então o Thiago, com esse tipo de atitude, ele acaba mexendo com algumas empresas, com atletas de renome. Porque eu digo o seguinte, se você aí de casa que está me assistindo quer ter um corpo bonito, atlético e sadio, você consegue isso sem tomar nenhum tipo de esteroide anabolizante. Mas, se você quer subir num palco, não apenas subir no palco, porque você pode participar de qualquer competição, tá? Mas se você participar sem estar hormonizado, provavelmente você não vai ganhar. Uma competição profissional, onde tem pessoas que estão utilizando lá GH, 3, 4 tipos de hormônios, mais alguns medicamentos, você não vai conseguir ser um campeão. Essa é a realidade de um esporte. Como o Thiago está acostumado, né? Já faz parte da rotina de vida dele, uma aplicação, por exemplo, nas costas, nos dorsais, em trapézio,
Quando você pesquisa e entra a fundo no mundo do fisiculturismo, você descobre que por N motivos, muitas vezes o atleta tem que explorar outras musculaturas. E foi isso que o Thiago fez. De uma maneira que chocou as pessoas. Isso não me chocou, só que gerou uma certa polêmica. E nem por isso eu julgo ele como sendo um boçal, um idiota. Só que é preciso que ele tenha certo cuidado, que ele mexeu com interesses financeiros. E faz parte do jogo todo, né? As pessoas que falam a verdade muitas vezes são descreditadas por aqueles que falam a mentira. E você nunca vai ver um atleta aí de ponta, de renome, abrindo 100% do jogo. Tem muitos atletas midiáticos, digamos assim, atletas que vivem da mídia, que são verdadeiros safados. Eles mentem na cara dura, né? Falam que estão desse tamanho à base de whey hidrolisado, whey isolado, essa palhaçada toda. E existem aqueles atletas, digamos, que têm um pouco mais de consciência, que falam, mas não falam 100% das suas rotinas loucas dentro do fisiculturismo, porque não há necessidade. Existem aqueles atletas freaks, radicais, punk, mega power blaster, que falam, mostram, né, matam a cobra, mostram o pau, e o Thiago é um desses. O pessoal fica muito focado no Thiago aqui, mas eu já assisti vários vídeos, na verdade, de um atleta norte-americano que está expondo coisas muito mais cavernosas do que o Thiago expôs aí. Bom, não considero o Thiago um cara boçal nem idiota. Eu considero que ele é um nível extremado de sinceridade que existe nele. As pessoas que criticaram ele, continuam criticando, geralmente são pessoas que estavam desse outro lado, né, do lado do esporte aí, que não queriam que isso fosse aberto ou que isso fosse exposto. É que existe espaço para todos os tipos de pessoas, vloggers, atletas que mentem, que não mentem. A pessoa que realmente é interessada em saber a verdade, ela vai descobrir a verdade. Thiago, não te conheço pessoalmente, mas espero ter esse prazer de te conhecer pessoalmente. Grande abraço a você, né? Que Deus abençoe você, tua família, e que você seja muito feliz ainda, tá bom? Grande abraço a todos vocês que estão inscritos no meu canal, tá? Agradeço o número de inscritos, tem subido muito, muito, muito. Tenho tido um feedback muito positivo de todos vocês aí que acompanham o trabalho, né, do HT360. E nós teremos muitas novidades aí para vocês. Estou preparando talvez um programa de culinária para os senhores, né? E até mais. Se me meteu louco sempre foi do meu feitio, mas não é porque sim sombrio me fez proeminente entre anjos e demônios. Guerra subconsciente, um pandemônio na minha mente criou essa